Querida igreja, vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia por bondade, um texto bastante conhecido de todos nós para a nossa meditação. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, nós queremos fazer meditação acerca deste texto sagrado, nosso louvor e gratidão a Deus por esta rica oportunidade. Quem encontrou diz amém. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 11, diz assim a versão bíblica que eu tenho em mãos. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abisreita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Recebe esta palavra em seu coração. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Eu vou repetir: porquanto eu hei de ser contigo, e tu firarás aos medianitas como se fossem um só homem. Amém? Assentados por bondade, uma vez mais, a nossa gratidão a Deus pelo privilégio de estar convosco, louvando a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Antônio Ferreira, minha gratidão por tudo quanto o Senhor representa para nós obreiros, bem como o pastor Jackson, né? Que é um servo de Deus honrado. E muito me alegra ele ainda nessa juventude ser um referencial para esta juventude deste campo que trilha caminhos, né? E que caminhos precisam ser trilhados? Os caminhos de um homem de honra. Que Deus te abençoe, pastor, em nome do Senhor Jesus. A todos os companheiros que aqui estão, pastor Natanael, nosso segundo vice-presidente, que hoje pela manhã, né, me fiz muito parecido com o senhor, viu? Não era para estar, mas já que eu estava, vamos nos alimentar da palavra. E Deus falou através da vida do pastor Natanael: o processo é difícil, mas tem um alvo. Então quem tem um alvo tem processo, e quem tem processo tem um Deus que é a sua garantia. Amém? Queridos, nossa gratidão, pastor Adilson, obrigado, viu? Pelo privilégio de estar aqui juntamente com vocês. Recebi o convite hoje de manhã, viu? Então, o que nós vamos aqui da parte do Senhor oferecer para a igreja, eu posso dizer sem medo de ser feliz, é fresquinho do céu para os nossos corações. Amém? E eu creio que nesta noite, como foi cantado aqui, algo diferente está por vir em nossas vidas. Eu vou repetir isso para você, adolescente. Algo diferente de Deus está por vir por estes dias. Pastor Adilson, que Deus abençoe, e agradecendo ao Senhor, eu agradeço a toda a direção do departamento Teens do nosso campo de Maringá. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Amém? Nós não queremos ser cansativos, mas queremos continuar sentindo a presença de Deus em nosso meio. Nós aqui, irmãos, lemos um texto bastante conhecido
e por que não dizer também bastante pregado em nossas congregações, por onde a gente passa, a gente já com certeza ouviu falar sobre a vida de Gideão. Mas para que nós venhamos a compreender o que Deus tem para nós esta noite, Israel uma vez mais havia se apostatado da fé. E por que não dizer, o abandono de Deus traz consequências terríveis. A quem a Deus selecionou, a quem Deus escolheu, e aquele que se diz, eu agora não preciso mais de Deus. Se fôssemos olhar pela ótica de Deus, talvez Deus poderia dizer, não, eu não quero mais vocês, eu quero um povo novo. Mas eu louvo a Deus porque Deus é diferente de nós, da ótica humana. Porque quando não nos aceitam, é normal a gente isolar, a gente deixar de lado. Mas quando a gente, muitas vezes, pela nossa falta de fé, pela nossa negligência, nos afastamos de Deus, Deus tem sempre uma maneira de nos chamar de volta para a sua presença. Por quê? Porque Deus não abre mão do seu povo. E eu vou repetir, Deus não abre mão de você aqui esta noite. E algo novo está para acontecer em nosso meio. Então Israel, longe da presença de Deus, Deus disciplina Israel. Deus levanta os medianitas, e tudo aquilo que Israel plantara, tudo aquilo que Israel produzia, vinham os medianitas e acabava com tudo, ao ponto de Israel se empobrecer. Havia fome, havia dificuldade, ao ponto de um moço, por nome Gideão, ele encontra uma estratégia para trazer alguma sobrevida à sua casa. E o que é? É malhar trigo no lagar. No lugar normal de se pisar uvas para confecção de vinho, agora ele está malhando trigo. E ali ele diz, aqui o meu inimigo não me alcança. Aqui ninguém sabe que eu estou. Porque não é um lugar normal para se estar produzindo trigo. Mas pode se afastar, se esconder dos olhos de todos, mas ninguém se esconde do olhar de Deus. E nesta noite, Deus está chamando vidas para algo novo que vai acontecer. Gideão está trabalhando, e eu acho lindo isso. Eu já ouvi muitos pregadores dizer, ei, Deus não chama ninguém desocupado, e é verdade. Tem sempre a mão no arado. E parece que quando o Senhor se apresenta através da vida de um anjo, ele não está preocupado com aquilo que Israel está passando. O sofrimento de Gideão, a decepção até de Gideão, acerca daquilo que Deus representava a ele. Por isso, não é estranho falarmos esta noite. Quantos jovens, adolescentes, se decepcionam achando que Deus é culpado pelo estado em que você está vivendo. Mas se for necessário, Deus aparece e fala com você pessoalmente, mas Ele não abre mão de você. Gideão está malhando trigo no lagar. O Senhor aparece em forma de anjo. E eu acho lindo isso, porque a primeira expressão a Gideão é: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! E essa expressão me traz algo importante ao meu coração. Embora aquilo que estejamos vivendo talvez possa parecer que não é suficiente para nós agradecermos a Deus,
ao ponto de acharmos que Deus nos desamparou, se esqueceu de nós. Quando Ele se apresenta, Ele diz: eu conheço você, conheço o teu valor, conheço quem você é, melhor do que você mesmo. E eu quero parafrasear este versículo bíblico: jovens teens, geração teens, o Senhor é convosco, varões, varoas, valorosas na presença do Senhor. Aleluia! Por mais que possa haver em nosso meio alguém triste e decepcionado, vai sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E me permita a liderança deste trabalho, pastor presidente, mas eu quero liberar uma palavra também aos meus irmãos que estão aqui, que já passaram da fase da juventude e da adolescência. O Senhor é convosco, vós sois valentes nas mãos do Altíssimo. Aleluia. Eu gosto disso, porque em um cenário de crise, a palavra é que dói de vocês, que fase ruim, não é que vocês estão passando, não. A palavra é: o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. E eu fico imaginando, pastor Antônio, nós chegamos nas nossas congregações ou num lugar que possa haver talvez um sinal de crise, e ao invés de nós falarmos que dó da congregação, que dó da igreja, que dó dos jovens, que dó dos adolescentes, não, nós chegamos com a autoridade de Deus e dizemos: o Senhor é convosco, o Senhor é convosco. Ah, irmão, o cenário muda, a ótica muda, e aquilo que poderia ser tristeza passa a ser um projeto de Deus na nossa história. Aleluia. Gideão está preocupado em malhar o trigo, mas quando ele recebe esta palavra, ele tira a atenção daquilo que ele está fazendo e começa a dialogar com o anjo. E Gideão, ele é campeão para achar desculpas. Ah, meu Senhor, se Deus é conosco, por que nos sobreveio tal coisa? E aqui causa uma certa preocupação entre nós a falta de conhecimento daquilo que nós fazemos, ou a falta de um autodiagnóstico daquilo que nós somos. Pensamos nós que aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós somos podem nos afastar de Deus. Não, quem é escolhido por Deus, quem é separado por Deus, Deus vai até a última instância, mas não abre mão de você. Deus vai até a situação de se apresentar para você e dizer: ei, eu sei quem você é, sei como você está, sei que você é valoroso, mas Deus, aonde está a tua presença em mim? Nós ouvimos aqui louvores que mexeram com a nossa alma. Oh, quão lindo este nome é! Que lindo é sentir a presença de Deus. Mas presença de Deus não é só aqui dentro. Presença de Deus é muito mais do que em 2 horas de culto você pular, levantar a mão. É você sair daqui dizendo: eu estou saindo de um congresso, eu estou saindo de um culto, mas eu vi a palavra falou comigo, e a palavra disse: o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, aonde eu for, a presença vai junto. Aonde eu estiver, a presença faz a diferença. Lá na tua casa, Deus irá fazer a diferença. Mas o problema é: Senhor, se o Senhor me conhece tanto, por que nos sobreveio tudo isso? E eu acho interessante que ele vai dizer: eu já ouvi muita história a teu respeito.
Eu já ouvi muita coisa que o Senhor fez. E aonde estão as tuas maravilhas? Irmão, você quer ver algo maravilhoso da parte de Deus? Olha para você assentado aqui adorando a Ele. Olha para o teu filho sentado aqui e adorando. Olha para o teu irmão sentado aí e adorando. É a presença de Deus dizendo: ei, de tudo aquilo que eu fiz lá no passado, continuo fazendo até o dia de hoje. Por que o senhor tem tanta certeza, pastor Cláudio? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o todo poderoso, e Ele está presente na casa. Aleluia. Deixa eu fazer algo aqui que eu sempre gosto de fazer nas minhas mensagens. Se você pode, curve a sua cabeça e feche seu olho. Em nome de Jesus. Geração Teens, com os olhos fechados, eu te convido a uma vez mais sentir a presença de Deus na casa. A você ouvir o próprio Espírito Santo dizer: salve, o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo, independente da tua idade, independente da tua posição, independente aonde você está. Eu venho como boca de Deus dizer para esta geração: o Senhor é convosco. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinto a presença de Deus na casa. E hoje pela tarde, quando eu meditava nesta palavra, o Senhor me deu uma interpretação, uma visão acerca daquilo que nós somos de verdade. Pensava eu em casa, pastor Antônio, os obreiros hoje, na seara do Senhor, são os homens e mulheres que estão na linha de frente. Pastor Antônio, pastor Jacques, pastor Ricardo, pastor Natanael, enfim, aqueles que colocam a sua mão no arado, estão na linha de frente. Ciclo de oração. O sustentáculo de muitos ministérios. Certa feita, afastado dos caminhos do Senhor, minha mãe, dirigente do ciclo de oração, ela vai dirigir uma consagração no sábado pela manhã, irmã Iolete. Eu estava desviado, longe dos caminhos do Senhor. Meu pai diz assim: pegue a sua mãe e leve na igreja. Eu falei: tá bom, pai. Peguei e levei a mãe na igreja. E como a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que a gente não quer ver é crente. Porque vão vir falar para nós: oh, saudade de você, volta. E eu estava bem afinzão do mundo. Pensei comigo no carro: tomara que não tenha ninguém. Vou falar uma coisa aqui que você não leva em conta, mas Deus é bom que não tinha ninguém. Entrei no estacionamento da igreja, a mãe desceu, falou: ó, 11h30 termina, venha me buscar. Eu falei: tá bom, mãe. Fiz a volta com o carro, pastor Antônio, fui embora felizão. Não tinha ninguém. Eita glória. Glória não, porque eu estava desviado. Só que quando eu chego na garagem de casa, eu olho para o banco de trás, a Bíblia da minha mãe. Eu falei: e agora? Como que minha mãe vai dirigir o ciclo de oração sem a Bíblia dela? Como que ela vai dirigir a consagração? Eu falei: oh meu Deus, eu vou ter que voltar lá de novo. Peguei o carro, voltei lá, com o mesmo pensamento: tomara que não tenha ninguém, tomara que não tenha ninguém, tomara que ninguém me veja. E deu certinho. Cheguei, os carros parados, ninguém no estacionamento. Falei: é de Deus. Pastor Antônio, de pé em pé, parecia um bandido entrando na igreja, com a Bíblia da minha mãe na mão.
A minha mãe com o joelho dobrado ali. Quando eu botei o pé dentro da igreja, irmã Angélica, mais ou menos uns 900 anos de vida. Veinha, dos cabelos branquinho, irmã Iolete. Só que com o rosto no chão, com o rosto, pastor Antônio, grudado no chão, e chorando, ela orava alto, pastor Adilson: Senhor, aonde estiver o irmão Cláudio, traz ele de volta. Irmão, eu saí bravo da igreja, larguei a Bíblia na onde a mãe estava, nem dei oi. Eu disse: eu não volto. Mas quando Deus tem um projeto, quando Deus tem propósito, independentemente aonde você está, por onde você anda, Deus vai te alcançar. Eu vou repetir: o Senhor é convosco por onde quer que andares. Se prepara, tem tempo novo de Deus chegando aí. Aleluia. Saí de lá brabo. Falei: não volto. Não volto o quê, rapaz? É mais ou menos assim. Segura essa. Você não se manda. Você não se manda. A preocupação de Gideão era trazer talvez um sustento para a sua casa, mas de repente Deus muda o cenário e diz: agora você vai cuidar da minha obra, rapaz. Esquece malhar trigo, esquece esse negócio aqui. Vamos conversar, vamos acertar a obra ministerial que eu tenho na sua vida. E vai lá, Deus vai acertar aqui esta noite obras ministeriais, entregar na mão de adolescentes projetos que já está se desenhando na sua memória, no seu coração, no seu intelecto. E Deus manda eu te dizer: não risca nada, porque vai acontecer tudo para a glória de Deus. Pastor, mas eu não estou sonhando nada para a obra, eu estou fazendo algo para mim. Se prepara, porque algo novo vai mexer com a tua estrutura espiritual. E você vai dizer: Senhor, se der para mim, amém, glória a Deus, mas a primazia é a tua obra. Eu vou chegar lá na minha congregação e eu vou fazer a diferença lá. Pastor Adilson, famílias serão impactadas após este final de semana de congresso. Por quê? Porque o Senhor é convosco. Para o ano que vem, se prepare, viu? Porque você não vai vir mais só com o líder. Papai e mamãe vão estar juntos, irmãos vão estar juntos, aleluia. A família unida. E você vai subir aqui e vai dizer: ano passado eu estava lá sozinho, mas agora eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Quem pode adorar o nome do Senhor? Gideão sabia de tudo o que havia acontecido lá atrás. Aí o anjo diz: rapaz, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Isto aqui é muito sério. Por quê, pastor? Porque estamos trocando a presença de Deus por coisas passageiras. Copa do Mundo que eu diga. Pastor Antônio, para mim chegar no Parque das Palmeiras, eu passo por 5 congregações das mais diversas denominações. Passamos pela primeira, domingo à tarde, comecinho da noite. Primeira, fechada. Segunda, fechada. Terceira, fechada.
quarta fechada. E eu confesso que isso foi me entristecendo o coração. E ao mesmo tempo, eu fui dizendo: Senhor, não me permita trocar a tua presença por coisas passageiras. Pensei comigo, só falta eu chegar na igreja e ter só uns 2, 3 crentes lá. Mas eu disse, se tiver 2 ou 3, eu vou pregar com a mesma alegria que se eu estivesse com a igreja lotada. Porque não importa a quantidade, importa a presença. Gideão está trabalhando, mas quando a presença chega, ele abre mão daquilo que ele vê, daquilo que ele está trabalhando, e ele diz: bora dar atenção, porque a presença de Deus é mais valiosa. A presença de Deus, ei, eu sinto da parte de Deus que é noite de batismo com o Espírito Santo. É noite de Deus pegar o adolescente e dizer: não troque, não troque, não troque a minha presença por coisas passageiras. Aleluia. Porventura não te enviei eu. Havia um projeto designado para Gideão. Talvez Gideão ainda não soubesse, preocupado com as suas atividades seculares. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo aquilo que agora era preocupação em abastecer as suas reservas de alimento em casa, agora virou uma conversa ministerial. Ah, meu Senhor, como eu livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre, e eu o menor da casa de meu pai. Pense no moço para achar desculpa, pastor Natanael. Deus dizendo: vai, a minha presença vai junto, eu sou contigo, não te enviei eu, mas logo eu. E parece que vejo uma gama de adolescentes dizendo: não, envia o pastor Jacques, envia o pastor Adilson, envia o pastor Ricardo, eles são bem novos ainda. Mas o Senhor nesta noite reuniu a sua igreja aqui para dizer: não te enviei eu, é você. Você é alvo de Deus aqui esta noite. Você é alvo do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. E Ele está dizendo: o projeto já está valendo desde lá de trás. Ei, não te enviei eu. Por que tanta desculpa em colocar a mão no arado? Eu prego na congregação dizendo: ei, você quer servir a Deus? Quero, bora. Vai ser bênção, pastor? Não. Vai ter cruz, vai ter lágrima. Aleluia. Vai ter dificuldade, vão falar mal de você, vão te caluniar, você não vai ser bem visto por todos. É verdade, mas também você carregará contigo a presença do Espírito Santo de Deus. E aonde você chegar, a diferença você irá fazer, porque o brilho de Deus estará na sua vida. Ei! Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E hoje pela manhã, inclusive com a permissão da irmã Olete, eu gostaria de fazer até um convite aqui. Quando forem marcadas as nossas consagrações, eu e a minha família, pastor, nós deixávamos o sábado para organizar a vida, pagar as contas, comprar aquilo que precisa para a semana. Só que aí nós começamos a faltar muito a consagração. E aí nós chegamos no momento da nossa vida que nós dissemos: nós precisamos mais de Deus. Porque a caminhada é difícil. A trajetória está complicada. Por mais que Deus fale, o Senhor é conosco. A gente começa a se distanciar, a meio que se esvaziar. E não tem nada melhor do que você vir pela manhã, ainda cedinho, botar os joelhos no chão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Debilitado, mas eu estou aqui. Carente, mas eu estou aqui. E quando nós saímos daqui, depois de ouvir a palavra de Deus pregada pelo homem de Deus esta manhã, eu saí daqui dizendo: existe um propósito
propósito, e para todo propósito existe um processo, e para todo processo tem um Deus que garante que você vai chegar lá. Aleluia! Eu vejo famílias aqui sendo abençoadas através de você. Escute, já imaginou você chegando na tua casa hoje, revendo os teus familiares, e quando você rever eles, dizer: o Senhor é comigo. O Senhor falou lá no congresso que Ele não falha, que algo diferente vai começar a acontecer aqui. Então eu vim trazer a palavra de Deus para dentro da minha casa, e eu começo a abençoar o meu lar. E eu vejo famílias sendo restauradas. Eu vejo famílias através de você. Ei, adolescente, que às vezes é criticado pelo seu pai, que às vezes é criticado pela sua mãe. Talvez você já possa ter ouvido uma das frases que eu mais tenho medo: você não serve para nada. Mas Deus vem contra este olhar e vem dizer: eu tenho uma obra, um propósito na sua vida. Adolescente, Deus tem um propósito. É Deus dizendo: tem algo novo chegando aí. Gideão malhando trigo não esperava a presença de Deus, mas de repente a presença de Deus chega, se manifesta, muda a história. Agora não vai mais malhar, agora não vai mais pisotear o trigo, agora você vai trabalhar, vai fazer as primícias que o Senhor te ordenar, porque o Senhor é contigo, e Ele diz: porventura não te enviei eu. Faça a diferença, faça a diferença. E aí há uma preocupação genuína da parte de Gideão: Senhor, já entendi, mas me diz como é que eu vou fazer para essa obra acontecer. Que vai ser? O Senhor responde uma vez mais: Pedrinho, eu hei de ser contigo. Você perdeu de dar um glória aleluiado aqui, viu? Olhe bem para quem você é de verdade. Faz um diagnóstico honesto de quem você é de verdade. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer a todos nós: eu hei de ser contigo. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Gideão? Eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço as tuas debilidades, eu sei que você não tem força para ir muito além disso aqui, mas o importante não é quem você é quem está caminhando com você. Porque se nós olharmos para nós não temos estrutura física, emocional, psicológica, mas quando o Senhor diz: vai, porque eu hei de ser contigo, nós não vamos porque somos bons, vamos porque somos obedientes a uma voz que diz: eu hei de ser contigo. É o Senhor dizendo: vai, dá um passo, eu vou confirmando com sinais, maravilhas e prodígios. Vai. Vai. E Deus nesta noite passa em revista a sua igreja e sonda os corações que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil,
mas eu não abro mão da tua presença em mim. Tem um povo aguardando vocês. Tem um povo me aguardando, João. E eu já disse para o Senhor, e confesso ao meu pastor presidente, nesses quase 2 anos que eu estou lá na congregação, quantas vezes eu disse, eu vou conversar com o pastor. Pastor, puxa eu para a sede de novo. Já deu. Aí o Espírito Santo disse, você não vai fazer nada, porque eu hei de ser contigo. Vai. Então não estamos lá porque queremos ou porque somos melhores do que qualquer um, pastor Natanael. Nós estamos lá porque o Senhor um dia olhou para nós e disse, varão valoroso, o Senhor é convosco. Vai nessa tua força e eu hei de ser contigo. E quem conhece a Deus, quem ouve a voz do Espírito Santo, ele não consegue ficar longe. Ele não abre mão da presença. Aleluia. O Salmo de número 51, Davi vai orar ao Senhor e ele vai dizer na sua oração, Senhor, eu posso perder tudo, pode tirar tudo de mim, mas uma coisa eu lhe peço, não retires de mim a tua presença. Ele está dizendo, eu até ando de ônibus, eu até ando de a pé, mas eu não ando sem a tua presença. Eu até fico sem milhares de seguidores, mas eu não fico sem seguir a Jesus Cristo de Nazaré, como nós ouvimos pela manhã, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É não perder Jesus de vista, é segui-lo bem de perto, é exercer o chamado que ele tem para nós. E Gideão está dizendo, mas eu sou o menor, eu sou o mais pequeno, o mais pobre. Eu fico imaginando o anjo falando com Gideão, conversando com ele, Mantalita, olhando para ele e olhando para Deus. Olhando para ele e olhando para Deus. Como que se canta bonito fosse o cantor, como se toca bonito fosse o músico, como que se pregasse bem fosse qualquer um de nós, mas não, somos dependentes total de um Deus que é tão grande, aleluia, de uma presença que é tão real em nosso meio. E eu posso sentir aqui e ministrar sobre a vida da igreja. Deus está presente na casa e está dizendo a corações e corações, não te enviei eu, ei varão, varoa, o Senhor é convosco. Vai. Tem coisa grande para acontecer por este tempo. Tem coisa grande. E você é o canal que Deus vai usar para libertar almas oprimidas. Sabe aqueles teus amigos? A Evelyn me proibiu de falar dela, mas não tem como, pastor. Principalmente no trabalho do adolescente. As amiguinhas lá do tempo de escola. Agora na faculdade, né? O cenário muda. Ligaram para ela e bora sair, dar uma voltinha. Ela diz, eu tenho que ver com os meus pais. Mas você já é grande o suficiente. Não, mas eu tenho que ver com os meus pais. E ela veio, pastor, toda amorosinha para mim, sabe? Ô pai, minhas amigas me convidaram. Eu fiquei olhando bem para ela e disse, e? Eu queria saber se eu posso ir. Eu falei, filha, você já tem 18 anos. Já está na hora de você tomar suas decisões. O único conselho que eu te dou, tudo aquilo que te afasta de Deus, não presta para a tua vida. Perguntei a ela, você já convidou as suas amigas para ir na igreja? Várias vezes, pai. E por que elas não foram? Sempre deram uma desculpa. Então não serve para você.
não serve. Deus está dizendo, há um tempo novo, pessoas novas eu estou colocando no vosso relacionamento. Algo novo vai acontecer, como cantou essa jovem aqui agora, alguns minutos atrás. Algo novo vai acontecer. Pessoas, você vai se sentir excluído, pastor Adilson, daquelas rodinhas, que lá vem o crente, lá vem a crente meio que zombando da nossa fé. Não, aleluia. Deus vai fazer a tua luz brilhar tanto, a presença dele será tão real na sua vida, que aonde você chega, não é eles que vão dizer lá vem, é você dizendo a luz está chegando. E aonde tiver treva, a luz vai dissipando. O nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sinto a glória de Deus na casa, dizendo, você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser mais o mesmo. Não troque a presença de Deus por nada passageiro neste mundo. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus te oferece é eterno, e o que o mundo te oferece é passageiro. É bem verdade que aos olhos dá vontade de ir, tocar, fazer, participar. Mas aí eu lembro de um Daniel que estava sendo convidado para um banquete no palácio de um rei. E ele diz, a palavra de Deus diz, e assentou Daniel em seu coração. Ninguém disse para ele, não faça, não vá, até porque ele estava longe da sua pátria, longe dos seus pais, mas não estava sem a presença do Deus de Israel, que dizia, não senta, não participa, e eu vou te engrandecerei. Escute, não se assente na roda de escarnecedores, que Deus vai te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Escute, eu encerro. Já imaginou você chegando na sua congregação e Deus começar a usar você para curar enfermos? Usar você no louvor, e quando você estiver louvando, batismo no Espírito Santo irá acontecer. Esses dias eu preguei na congregação lá e falei, irmão, chega desse negócio de ter batismo com o Espírito Santo só nos nossos congressos. Parece que nós temos que convidar aquele pastorzão renomadão de lonjão, gastando um dinheirão, até rimou, para ver as coisas acontecer em nosso meio. Não. Olhe bem para mim. Eu amo o povo crente. Porque o pastor Antônio, acho que o senhor vai pregar, Jackson, pastor ali, vamos pregar, né? O povo fica tudo ansioso. Vamos, prega logo, rapaz, eu quero dar glória. Tem até aqueles que trazem o paninho, o lenço, para chorar. Vamos, prega aí logo que eu quero chorar, eu quero secar as lágrimas. Como se você dependesse de pregador para isso. Como se fosse o cantor que te motivasse a isso. Você tem muito mais que isso. Tem o quê? A presença do Espírito Santo aí do teu ladinho. Então você não fica esperando o pastor, não. Crente que é crente vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. E eu preguei na igreja lá, pastor Antônio disse, a partir de agora nós vamos pregar e haverá batismo com o Espírito Santo. O enfermo vai sair daqui curado, porque o Deus é o mesmo, Ele não mudou. E Ele está aqui dizendo, esse processo é com você. Ei, este propósito é para todos aqueles que sentem a presença dele e diz, Senhor, eis-me aqui. Se coloque em pé por bondade, com a permissão dos meus pastores e da liderança. Eu gostaria de orar por alguém aqui esta noite. Eu gostaria de fazer um convite, se este culto falou com você. Eu convido você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. E eu tenho um convite especial para fazer aqui esta noite. Você que deseja ser batizado com o Espírito Santo.
Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. E quando você estiver vindo, já venha orando, clamando, dizendo: Senhor, me batiza hoje. É Deus manifestando a sua presença na casa. É o próprio Senhor vindo aqui dizendo: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. E por Ele ser conosco, Ele diz: eu estou enviando vocês. O Senhor está dizendo para jovens aqui: eu estou enviando vocês. Oh, aleluia. Aleluia, eu estou enviando vocês. Segundo convite que eu quero fazer, Natan, me ajuda por bondade. Eu quero que um grupo seleto de irmãos batizados com o Espírito Santo faça um arco em volta desses que aqui estão e estenda as suas mãos. E você não fica olhando para mim não, fecha teu olho. Primeiro, autoanálise, vê quem você é. Segundo, vai entregando a sua vida ao Senhor. Terceiro, vai dizendo: eis-me aqui. Quarto, comece a glorificar. E haverá sinais de língua estranhas aí. Haverá sinais de língua estranhas aqui. Aqui entre o moço. Aqui entre as jovens. Aleluia. Aqui no altar. Lá na galeria. Aqui aonde estão os irmãos. Quem pode, levante as suas mãos abençoadoras agora. Assim como Deus falou a Gideão, Ele está falando aqui esta noite. Eu já te enviei. Eu já determinei. Você vai. Você vai. Tem profecia aí. Tem língua estranha aí. Aonde tem um crente cheio, vai dando glória. Vai dando glória. Macanto lá, massurias. Boca fechada não será cheio não. Boca fechada não será cheio não. Vai, do jeito que você sabe. Do jeito que você sabe. Não precisa ser aquela oração. Não, a tua simplicidade vai chegar no coração de Deus. Ah, não te enviei eu. Ei, há um propósito de Deus aí. Aleluia. Senhores pastores, há uma geração vindo aí, cheia, cheia, cheia do Espírito. Recebe da parte do Deus, recebe a parte do Deus vivo, vá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus muda o teu foco aqui esta noite. Deus muda a direção aqui esta noite. Vai fazer a minha obra. Vai fazer, recebe. Recebe a autoridade de Deus aí, adolescente. Recebe o Espírito. Recebe o Espírito. Recebe o Espírito. Recebe o Espírito. Baixa com ela, baixa com ela. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Recebe direcionamento, André. Recebe direcionamento. Eu mudo o teu foco hoje, diz o Senhor. Eu te direciono, diz o Senhor. E eu sou Deus da tua casa. E eu não mudo. O meu projeto tem validade na tua história.
Seja batizado aqui esta noite. Só quem tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus responde a Ele nesta noite. Terceiro convite que eu faço, bem suave, e eu encerro. Temos alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui? Algum adolescente, algum irmão, alguma irmã que por alguma razão se afastou dos caminhos do Senhor? Ou você que entrou aqui a convite e não aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Jesus está voltando. Há uma igreja sendo preparada para o arrebatamento. Nós queremos orar por você. Talvez você já esteja aqui na frente, talvez você esteja nos seus bancos. Temos alguém? Não temos ninguém? Vamos orar? Podemos orar? Se Jesus voltasse agora, aonde você passaria a sua eternidade? Ai, pastor, mas eu tenho tantos projetos. Não existe projeto maior do que aguardar a volta de Jesus. Não existe ansiedade, André, maior do que dizer: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, eis aqui, Senhor, parte do teu povo que se reúne esta noite. Houve um mover dos céus, Senhor, para que este culto acontecesse desta forma. Eu sei que a partir de hoje o Senhor está mudando vidas, está alterando histórias, está afastando vidas e aproximando vidas, porque o Senhor tem pressa em nos usar. Assim como o Senhor fez a Gideão, fala, Senhor, a corações e corações aqui esta noite. Mostra, Senhor, a tua glória e o teu propósito. E que teu nome, Senhor, seja exaltado e adorado. Senhor, eu ainda creio no batismo com teu Espírito Santo em meio à tua igreja. Porque eu creio que o Senhor se faz presente aqui. E aquele que está separado, aquele que está chamado, aquele que está escolhido, aquele a quem o Senhor manifestou a sua glória, eu te peço, Senhor, batiza com teu Espírito Santo e resplandeça a tua glória em nosso meio. Senhor, pregamos a tua palavra e a tua palavra não retorna para si vazia, mas antes alcança o coração e realiza em nós aquilo que apraz ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, uma bênção toda especial aos nossos adolescentes, Pai. Guarda eles, livra eles, que o mundo não tenha poder sobre a vida deles, Senhor, mas que qualquer convite, qualquer coisa que possa ser chamativa aos seus olhos, Senhor, que a tua presença tome conta e que eles consigam olhar para o Senhor, autor e consumador, e assim nos guardarmos, Pai, de pecarmos contra ti. Senhor, manifesta a tua glória aonde este adolescente chegar, Pai. Manifesta a tua presença, manifesta a tua glória, Senhor. Mostra que eles são chamados, escolhidos, separados, designados, Pai. Começa hoje a fazer a diferença nessas vidas. Que quando eles chegarem em suas casas, em seus lares, Senhor, que a tua glória desça e todos possam ver o agir do teu Espírito Santo. Pai, eu quero pedir, Senhor, também pela vida do nosso pastor presidente, a obra das suas mãos, ó Pai.
e de toda a sua família. Cerca-os, protege-os e manifesta, Senhor, continuamente a tua presença, porque assim, Senhor, os dardos inflamados do inimigo não os atingirão, mas o Senhor os cercará com a tua glória. Senhor, a liderança deste trabalho, eu te peço, Senhor, da graça, sabedoria e direcionamento, e que em tudo, Senhor, façamos tão somente a tua vontade. Pai, esta é a minha oração, e eu faço isto em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Podem voltar aos seus lugares, glorificando.